Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia? Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos, oi Júlia, ao nosso vídeo de origem da vida. Então, essa é uma aula para o pessoal do sétimo ano do ensino fundamental, vida e evolução. Aqui nós vamos falar sobre a origem da vida, como que se deu a origem da vida, de onde que veio os primeiros seres vivos, né? Que é uma das perguntas que intriga a ciência, e nós vamos aprender a respondê-la, ou pelo menos satisfazer um pouco da curiosidade que vocês possam ter. Espero que esse vídeo atinja vocês alunos, vocês estudantes, e que seja muito instrutivo, né? Que seja muito bom. Então já vai deixando seu like, já vai deixando seu gostei, até porque eu quero chegar aí uma marca de 2.000 inscritos, que estamos chegando, tá? Então, hoje vamos estar iniciando então essa temática. Bom, então uma pergunta que atravessa milênios, né? Gente, vamos reparar aqui, vamos olhar ao nosso redor. Nós vemos planta, insetos, pessoas, micróbios, né? Tudo isso é vida. E como que isso começou? Talvez isso nunca tenha passado pela sua cabeça, ou talvez já tenha sim passado pela sua cabeça, talvez você já tenha feito essa pergunta e não sabe muito bem uma resposta. Bom, antes da gente responder isso, a humanidade ela precisou aprender a fazer a pergunta do jeito correto e, lógico, né, seguir as normas científicas, testar as respostas. Então, a grande dúvida, como que surgiu o primeiríssimo ser vivo na Terra? Depois, as ideias antigas, né, o que veio antes. Bom, né, por séculos acreditou-se que a vida brotava do nada, a vida simplesmente surgia. E depois a virada de chave, né? Foi feito experimentos cuidadosos que mudaram tudo aquilo que se pensava. Bom, e aí nós temos a ideia antiga como a biogênese. A biogênese, pessoal, ou geração espontânea, ela, por muito tempo, foi acreditada que os seres vivos podiam surgir de matéria sem vida. Então, uma matéria sem nenhuma vida, surge um animal, né? Surge um ser vivo, um organismo vivo de lá. Da lama, lixo ou comida estragada gerariam bichos sozinhos. Então, desses ambientes surgiam vida. Essa ideia também é chamada de geração espontânea. Então, tem dois nomes aí: abiogênese ou geração espontânea, que é a mesma coisa, tá bom? Quer dizer a mesma coisa. Você acreditaria, então, assim, que receitas para criar vida do nada? Exemplo: ratos no trigo. Van Helmont ensinava a criar ratos. O que ele falava? Que você colocava panos sujos, farelos, trigos ali, guardava por um certo tempo ali, num determinado canto, e de lá nasceriam ratos, surgiriam ratos a partir daquilo. Carne, aquelas moscas, aqueles vermes que aparecem nas carnes, né? Que a carne exposta logo ficava cheio de larvas. Então parecia que surgir da própria carne. Não acreditava-se que tinha uma mosca que depositaria seus ovos, e desses ovos eclodiriam e nasciam larvas, e depois essas larvas cresceriam e desenvolviam e viravam uma mosca. Não acreditava nisso, acreditavam-se que da carne simplesmente nasciam as moscas. Os sapos na lama. Então, após as chuvas, sapos apareciam no barro. Por muito tempo nasceria, para muitos, né, acreditava que nascia da lama. Então, não acreditava que havia uma reprodução sexuada, né, onde o girino desenvolveria, através do processo de metamorfose, né, nasceria ali, surgiria um sapo. Mas acreditava que apenas de uma lama surgiria o sapo, né, surgiria um anfíbio. Bom, a ideia oposta a isso, né, que é a biogênese. Lembra? A biogênese é a origem espontânea, né? E biogênese é o surgimento da vida a partir de vida. Então, vida vem de vida. A biogênese afirma que todo ser vivo só pode surgir de outro ser vivo já existente, né? O que parece ser muito claro. Se não tem um ser vivo, como que vai originar outro ser vivo? Uma ave nasce de outra ave.
uma planta de uma semente que veio de uma outra planta. Nada de vida brotando ou surgindo espontaneamente de uma matéria bruta. Então, para vencer, na verdade, né? Mas para vencer precisou. Então, precisou fazer experimentos, que é o que nós vamos ver agora sobre esses experimentos. O primeiro teste, Redi, ou Red, como vocês preferirem falar, tá? Em 1668, a carne e as moscas. Bom, Francisco Redi, o Francisco Red, colocou carne em frascos, uns abertos, outros cobertos por gases. Nos frascos que estavam abertos, moscas pousaram e surgiram larvas. Nos cobertos, as moscas não entravam. E, lógico, não apareciam as larvas. Conclusão, as larvinhas vinham de moscas, não da carne. Um golpe na abiogênese. Midian e Spallanzani, o caldo fervido. Mesmo com Redi, a dúvida seguia para os seres microscópicos, né, para micróbios. Dois cientistas ferveram caldo nutritivo e chegaram a conclusões opostas por causa de um detalhe. Bom, Nedham ferveu o caldo, mas tampou mal os frascos. Micróbios voltaram a aparecer e ele achou que tinha surgido do nada. E Spallanzani ferveu o caldo e lacrou bem os frascos, ou seja, quando ele ferveu, ele esterilizou, matou aqueles micro-organismos, fechou bem os frascos, nada cresceu. Mostrou que os micróbios vinham de fora e não do caldo. Pasteur, em 1862, o pescoço de cisne. Pasteur usou frascos com pescoços longos e curvos, como o de um cisne. Ferveu o caldo, matando os micróbios. A curva prendia a poeira do ar. O caldo continuava limpo por muito tempo, mesmo coberto. Ao quebrar o pescoço, micróbios chegaram e estragaram o caldo. Então, o veredito das ciências vence a biogênese. Vidas vêm de vida. Bom, o experimento de Pasteur derrubou de vez a geração espontânea. Ficou comprovado, então, que micróbios também vêm de micróbios pré-existentes. A biogênese passou a ser aceita pela ciência, mas aí surgiu novas perguntas, né? Mas surgiu uma nova pergunta gigante. Todo ser vivo provém de outro ser vivo. Ok, isso aí ficou provado, que para existir um ser vivo, outro já precisava existir. Porém, o primeiro ser vivo veio de onde? Já que para um ser vivo existir precisa de outro. Isso aí é sequência para o nosso próximo vídeo.